Boa tarde a todos. Estou aqui com o professor doutor Gustavo Inácio Moraes, do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para comentar sobre o ICMS e a polêmica criada nas contas públicas gaúchas. Ok. Professor, o aumento de ICMS é capaz de equilibrar as contas públicas estaduais? Não, o aumento aprovado ontem na Assembleia ainda é insuficiente para equilibrar as contas públicas do Rio Grande do Sul. Entretanto, ele traz um alívio. A previsão de receita com essa alíquota adicional de ICMS aprovada ontem é que nós tenhamos entre cerca de 500 a 800 milhões de reais por ano arrecadados adicionais no governo do Estado do Rio Grande do Sul. 500 a 800 milhões não são suficientes, haja visto que o déficit do governo do Estado do Rio Grande do Sul é projetado para 5 bilhões de reais por ano até pelo menos 2019. De modo que é um paliativo, mas não é a solução definitiva para as contas públicas do Rio Grande do Sul. Muito bem, professor. Mas quais os reflexos na economia do Rio Grande do Sul desse aumento no ICMS? Pois não. Na verdade, o aumento do ICMS ele é possível graças a uma institucionalidade da Constituição de 1988 que permite aos estados que tracem políticas e possam modificar alíquotas do ICMS para uma série de grupos de produtos ao seu prazer, ao seu gosto, à sua política. E, na verdade, isso traz uma implicação bastante interessante, porque os estados começam a competir com suas alíquotas, a chamada guerra fiscal, na tentativa de atração de indústrias, na tentativa de atração de serviços para os seus respectivos estados. Um aumento, portanto, da alíquota do ICMS para uma série de grupos de produtos, entre eles produtos básicos como combustíveis e energia elétrica, trazem uma perda de competitividade para a economia gaúcha, trazem, adicionalmente, uma possibilidade de elevação dos preços finais dos produtos consumidos pelos consumidores gaúchos se pudéssemos resumir isso numa palavra, né, o Estado do Rio Grande do Sul ele fica com menor dinamismo econômico. Muito bem, mas há outras saídas para a crise fiscal do nosso governo estadual? Sem dúvida há. Além da arrecadação de tributos, nós podemos também pensar em cortes de despesas. Não há muito segredo em relação a isso. Na verdade, o corte de despesas ele é muito mais difícil politicamente, ele tem menos graus de liberdade do ponto de vista jurídico do que a criação de novos impostos. Daí porque criar novos impostos é sempre a solução pensada por ser a solução mais fácil. Entretanto, né, esse corte de despesas ele pode sim abranger serviços que não são a finalidade específica do governo estadual. Veja que muitos dos serviços prestados pelo governo estadual eles já existem na esfera federal, eles já existem na esfera municipal e há uma sobreposição de serviços tanto da esfera municipal quanto da esfera estadual como também da esfera federal. Então, esses serviços sim podem ter a sua provisão de serviços cortadas, e aí nós podemos operar, sim, a partir daqueles serviços que são os essenciais, que têm a competência do Estado, que é a segurança pública, que é a saúde e que é a educação também, e a educação de certos níveis, não a educação completa como se faz aqui no Rio Grande do Sul, primeiro, segundo e terceiro graus. Então, eu penso que há saídas para o corte de despesas, há saídas mais fortes para isso, que envolvam serviços que estão duplicados tanto na esfera municipal quanto na esfera federal. Esses serviços também eles podem ser transferidos para os governos municipais, para os governos federais, através de convênios, ou até mesmo para a iniciativa privada. O fato é que há uma sobreposição muito grande entre os diversos níveis, muitas vezes atuando até em sentidos contrários, né, como no caso do ensino de terceiro grau, e isso ocasiona, né, uma agenda de despesas bastante elevada para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, mas independente do aumento das alíquotas, o ICMS é um imposto justo, professor? Essa é uma questão bastante complexa, porque, na verdade, imposto justo, a gente teria que ter uma referência. O conceito de justiça ele depende de quem, principalmente, o define, né? Mas o ICMS ele tem, talvez, uma característica muito ruim,
porque ele não é um imposto, sendo um imposto indireto, né, ele não é um imposto capaz de enxergar a capacidade contributiva do consumidor. Então, ele onera, né, e ao onerar produtos básicos, como é o caso da energia elétrica, ele onera indistintamente pobres e ricos, né, a classe mais pobre e a classe mais rica. Então, nós temos aí o ICMS como um imposto injusto, na medida que ele não enxerga a capacidade contributiva, ele é um imposto indireto, e, dessa maneira, cria, né, uma injustiça tributária, cria uma injustiça de recursos dentro da nossa sociedade. Por outro lado, desde 1967, o ICMS é o principal imposto dos governos estaduais no Brasil. A Constituição de 88 ratifica esse posicionamento, permite que os estados exerçam política ativa sobre as alíquotas e quase 80%, se não 85% em alguns estados, são oriundos de recursos do ICMS. Então, é uma situação muito delicada você substituir o ICMS por um outro tipo de imposto. Na verdade, a discussão de reforma tributária no Brasil, infelizmente, ela tem sido arrastada pela complexidade que ela envolve, por envolver muitos agentes que têm muito a perder, muito a ganhar, e essa discussão tem sido empurrada no Brasil. Nunca se fez um debate profundo sobre a reforma tributária desde 1967. Nem mesmo a discussão na Constituição foi capaz de fazê-lo. Na verdade, o Brasil precisa dessa discussão, o Brasil precisa, os entes federativos têm uma distribuição bastante ruim desses impostos, os impostos são centralizados, sim, né? Estados e municípios dependem em grande parte de transferências do governo federal, e no bojo dessa discussão, sem dúvida nenhuma, há que se discutir a justiça tributária ou a reforma tributária com vistas a produzir maior igualdade de renda no Brasil e com vistas a produzir uma igualdade tributária maior dentro da sociedade brasileira. Muito bem. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista, por suas palavras sempre oportunas, atuais e sempre criticamente construtivas. Muito obrigado, fico à disposição e temos polêmicas para dar e vender. Essa é a FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS.